Olá, graça e paz. Tudo bem com você? Como está a sua vida, sua casa, sua família? Onde você está agora? Quero lhe fazer uma pergunta muito pessoal. E talvez ela soe inconveniente. Como você define as outras pessoas? Qual a sua maneira de olhar para o outro e lhe atribuir valor? A pergunta parece confrontadora porque, em muitos casos, se tem o hábito de medir as pessoas pelo que elas vestem, pela maneira como elas falam, pela fé que elas professam. Você julga alguém altamente espiritual porque esta pessoa se apresenta como um ser acima da média. Como você mede, como você define, como você enxerga as outras pessoas? Me deixe entrar no seu carro agora, sentar na poltrona ao seu lado, para te dizer uma verdade um pouco desconfortável, a depender de como você mede os outros. Você sabia que a sua definição do outro está muito relacionada à sua definição de si mesmo? Por exemplo, pessoas curadas não precisam ser orgulhosas nem medíocres. Pessoas saradas não precisam que alguém se dê mal para que elas se sintam bem. Temos a opção de olhar para o outro e vê-lo como um gigante, como fizeram os filhos de Israel em Canaã, em Números capítulo 13. E quando você olha para o outro e o vê como um gigante, você está padecendo de um complexo chamado de inferioridade. Mas você também pode fazer como os próprios filhos de Israel fizeram quando chegaram na cidade de Ai, no livro de Josué, capítulo 7. Eles desprezaram os habitantes de Ai. Eles são fracos, vulneráveis. Aí você sai de um extremo para o outro, porque você sai do complexo de inferioridade para uma lei de sublimidade, em cuja lei você se sublima, se valoriza ao ponto de julgar o outro indigno, desprezível, fraco. E você termina muitas vezes ignorando que esta é a maneira como você enxerga o outro a partir de si mesmo. Então a minha pergunta para você é: como você define as outras pessoas? O seu colega de trabalho, seu cônjuge, seus filhos, um em relação ao outro, seus amigos, suas amigas. Jesus às vezes definia as pessoas. Ele fez isto com os fariseus em Mateus 23. Fez isto com Pedro no Evangelho segundo João, capítulo de número 1. E também com Natanael.
O problema disto é que, na maioria das vezes, nós usamos o nosso comum senso de desequilíbrio. O apóstolo Paulo, nos admoestando sobre isto, disse, através da Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 3, que cada um de nós deve não querer saber mais, não querer esboçar mais do que condiz com a nossa verdade e realidade. Porque o cômputo que eu utilizo para definir os outros tem muito a ver com a balança que eu uso para pesar a mim mesmo. Por exemplo, quando eu julgo o outro moralmente inferior a mim e indigno, logo, eu estou me colocando como aferidor de medida, referencial de perfeição. Sim, quando eu julgo o outro culpado e me sinto no poder de sentenciá-lo, então eu me coloco como juiz do servo alheio. Quando julgo alguém muito pecador e me julgo santo, logo eu me coloco no lugar de Deus. Sim, se julgo o outro fraco, é porque me sinto mais forte. Então, eu me defino como um ser superior. Na medida que eu julgo o outro superior a mim, torno-me algoz de mim mesmo. No cenário em que eu coloco o outro no pedestal da perfeição, cobrarei de mim mais do que eu posso oferecer. Se o julgo santo, torno-me meu próprio inquisidor. Daí a Bíblia nos orientar que cada um de nós deve julgar-se a si mesmo, nunca o outro. Na medida que você define as outras pessoas, você incorre no sério risco de cair no fracasso da comparação. E toda comparação é perigosa e por si mesma injusta. Injusta consigo mesmo e injusta com a pessoa com quem você se compara. Primeiro, porque ao fazer uma comparação você ignora as circunstâncias nas quais o outro vive. Ignora a sua própria história de vida, os sonhos pessoais, o esforço depreendido e a capacidade de alcance diante do próprio cenário. Então, a minha fala com você é aquela que já disse a mim: não coloque uma fita métrica sobre o outro. Se você quer ser bom naquilo que faz, compare o seu desenvolvimento com o que você foi ontem. Se você quer ser excelente, exija de si mesmo a excelência. E daquele que já é excelente, capte para si
a experiência. Se você quer alcançar maior nível de santidade, teu parâmetro é o próprio Deus, perfeito e santo, sempre. Minha palavra para o seu coração agora é: liberte-se de todo e qualquer julgamento alheio. Não se puna, não se sentencie. Coloque-se diante daquele que julga a todos e a todas as causas, e no seu amor sempre nos dá a chance de fazer melhor. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Fica com Deus.